Começando agora mais um InfluCast. Estamos no 11º episódio da temporada sobre marketing de influência e dessa vez a gente vai bater um papo sobre prospecção de patrocínios para os seus projetos e conteúdo digital. Eu sou Andressa Grifante, jornalista, empresária na RS Bloggers e me acompanha, como sempre, virtualmente, o Leonardo Zanata, que é advogado, especialista em direito digital. E dessa vez estamos gravando sem vídeo, né, Léo? Só com áudio. É verdade, dessa vez sim, porque, né, a virtualização nos permite estar em lugares que a internet às vezes não pega como a gente gostaria, né? Então, pessoal, devido à instabilidade da conexão, nós não vamos transmitir ao vivo essa gravação pelo YouTube, mas dá uma olhada lá no canal da RS Bloggers, porque esse e outros episódios estão lá atualizados na playlist InfluCast. Inclusive tem bastante conteúdo legal lá no canal. Além, claro, de estarmos no Spotify e nas principais plataformas de streaming de podcasts. Aproveita e já acessa também nosso site influcast.com.br e o Instagram no @escuteinflucast. Isso aí, o site está bem completo, pessoal, então vocês podem ali conhecer um pouco mais sobre o nosso podcast, conferir os episódios todos e os nossos serviços, porque lembrando, o InfluCast também auxilia quem quer entrar na podosfera. E agora sim, Léo, vamos atrás de uns patrocínios aí, vamos prospectar? Opa, gostei. Essa é a parte importantíssima para o sucesso de um projeto comercial, né? Ele de fato ser comercializado e cumprir seu propósito e, bom, gerar algum lucro. E casa lindamente com tudo que a gente já abordou nos episódios anteriores. Então, para quem chegou nesse episódio aqui, caindo de paraquedas, eu recomendo fortemente que tu volte a algumas casas e compreende um pouquinho mais sobre a criação de projeto, antes disso, sobre planejamento, branding, tudo que vem antes da venda em si, porque tu tem que ter um produto sólido, né? E principalmente porque esses quesitos todos bem alinhados é o que de fato vai fazer tu vender esse produto ou esse projeto lá no final. É bem isso. E eu diria até que essa capacidade de prospecção e negociação de um profissional é o que define se ele é realmente um empresário, um empreendedor, né? Porque ter um negócio próprio ou mesmo batalhar por um projeto dentro de uma corporação, né, em que tu é funcionário, isso exige um certo poder de persuasão, uma capacidade argumentativa, iniciativa, não ter medo de errar, né, uma dose de coragem para apresentar a sua ideia, para defender ela com bons argumentos. Isso tudo, em resumo, é a prospecção, né? E aí a minha visão é de que a gente deveria ter esse ensino tanto em casa como na escola desde cedo, né? Aulas com esses valores todos do empreendedorismo, assim como a educação financeira também. Porque, infelizmente, hoje no Brasil, o que eu percebo é que a gente está numa sociedade que parece criada para prestar concurso público, né? Se tu sai um pouco desse padrão, se tu quer batalhar por um empreendimento ter o teu negócio, ir atrás de colocar o teu projeto na rua, vender, prospectar, muita gente já te taxa de louco, né? Não sei se tu percebe isso também no teu ramo, Léo, que é a advocacia, né, o direito. Eu, na comunicação, senti muita falta de uma cadeira dentro do jornalismo que falasse sobre empreender dentro do jornalismo, dentro da comunicação. Então, eu queria saber como é que foi para ti, como foi e como é essa tarefa de ir atrás de clientes, de fazer propostas, às vezes contra-propostas, né? Sim. Andressa, baita pergunta, legal. Inesperada, eu diria. Nem sempre as pessoas se interessam por saber como é que é a origem, né? Às vezes só vem no estado em que a gente se encontra e não sabem por onde a gente já passou, né? Mas aproveitando essa ideia de que a gente deveria ter uma disciplina na escola, né, ensinando educação financeira, salutável a ideia, é incrível. Se tivesse essa noção também de empreendedorismo, de valor, sabe, de como é que tu mensura valor das coisas, e eu consigo acrescentar nisso também, que a ideia de ter noções de direito dentro da escola tornariam, né, a sociedade a longo prazo muito menos alienada do que ela é hoje, né? Hoje as pessoas se formam na faculdade do Facebook com especialização do Twitter, né? E pós-graduação do Instagram, né? Em direito. Então todo mundo é doutor em direito. Doutor no sentido puro da palavra, né? Mas mas poucos têm efetivamente a formação
e a base argumentativa necessária, né? A base sólida por trás ali. Mas enfim, isso é uma parte. Outro ponto que tu levantou, que tu me perguntou sobre a faculdade, né? Como é que foi? Tu sabe que eu me formei em Ciências Jurídicas e Sociais, bacharelado em Direito. Eu não me formei em Advocacia. Então, durante a faculdade, poucas foram as instruções, as orientações, as normativas de como se advogar. Ninguém ensinou a ser advogado, sabe? E principalmente ninguém ensinou como é que tu é advogado para ti mesmo. Porque muitas vezes a gente é ensinado a fazer algo em escala industrial, né? Copia, cola em grande volume, que é para atender um determinado nicho do mercado jurídico, que é trabalhar para alguém em escritórios de massa. Mas ninguém explicou como é que se prospecta, como é que tu monta um contrato, como é que tu faz uma proposta, como é que tu faz uma contraproposta, quais são os limites dessa contraproposta, as normativas, por exemplo, e nós já tivemos essa conversa algumas vezes, eu e tu, Andressa, da questão do marketing do advogado. Existe um universo inteiro de possibilidades e de impossibilidades de vedações que nós advogados temos para fazer o anúncio do nosso serviço, né? Eu não posso fazer um banner, eu não posso fazer uma prospecção ativa, eu não posso vender de porta em porta, eu não poderia nem fazer folder, eu não posso anunciar em rádio, apesar de terem alguns colegas que anunciam em rádio, mas isso é conversa para outro momento, né? Aí eles se valem de uma brecha na lei para fazer isso. Mas, enfim, nunca foi me ensinado a fazer proposta e contraproposta, por exemplo, de entender e formatar e mensurar e quanto é que vale a minha hora, como é que funciona, o que eu vou entregar, como é que eu vou desenhar. Então, foi um caminho bem árduo no começo, né? Muitos tropeços, muitas oportunidades, acabei pagando para trabalhar. Porque a proposta mal formulada, o contrato mal formulado, o cliente que às vezes é maior do que a gente deveria ter pego e às vezes é muito menor, então não vou mexer toda a minha estrutura para atender uma dúvida pontual, sabe? Não vale a pena. Então, acho que acima de tudo, a experiência foi me mostrando, na base dos mais erros do que acertos, né? De como se posicionar nesse meio e, enfim, aprender na marra, né? Como é que se faz. Eu te perguntei já imaginando que fosse algo parecido comigo, assim, com a minha experiência. Porque tanto eu como tu, nós somos profissionais, autônomos, a gente tem o nosso negócio. E assim, é meio geral, né? Independente da formação, eu vejo que o caminho natural, que muitas famílias prezam, ou que um dia, né, foi algo que fazia sentido, hoje já não é mais, né? Essa estabilidade, essa ideia da estabilidade, de que estar num concurso, né, fazer um concurso público, passar, ser concursado, vai te dar essa estabilidade. Hoje isso já nem é mais uma realidade. Tá sendo balançado essas estruturas, inclusive. Exatamente. Né? Então, bom, muita coisa mudou, né? E de verdade a gente aprende isso na prática e a gente precisa de uma boa dose de coragem também para ir atrás disso. E eu questionei isso porque eu acho que a grande dificuldade da prospecção, quando a gente fala de prospecção, de vender, muita gente é paralisada por esse medo de pedir dinheiro, de falar sobre dinheiro, às vezes uma vergonha de pedir dinheiro, sabe? Porque fica nessa situação de, parece que eu vou chegar lá para uma grande marca e vou, sabe? Eu sou o pequenininho e eu tenho eu vou pedir um dinheiro, então eu vou ter que pedir menos. E aí quando vê, é bem essa história. Pede... É quase esmola. É quase esmola e no fim das contas tu pagou para trabalhar. Sabe? E eu sei porque eu passei por isso, eu não tive essa educação financeira, assim, nem em casa, nem em escola, nem em faculdade, e fui atrás disso, porque como empresária eu precisava cobrar, eu precisava formular um preço, depois desse preço prospectar, depois de fechado o negócio, eventualmente cobrar um inadimplente. Isso tudo eram coisas muito, muito difíceis para mim, sabe? Ainda são, na verdade. Sim. Por causa dessa ideia de lidar com dinheiro assim, não vendo isso como uma solução, vendo isso muitas vezes como um problema, né? Dinheiro sempre sendo um problema e não deveria ser. Né? O fato gerador dos problemas, né? E na verdade é solução. E assim, isso eu vejo
de outros profissionais com quem eu me relaciono e nas consultorias, às vezes, que eu dou, né, para criadores de conteúdo, que eles têm essa ideia, eu mostrei tal coisa, mas a marca não quer isso, ela quer outra coisa, então eu tenho que correr, fazer aquilo. Sabe, tu tem o teu valor, tu sabe o que é o teu trabalho. Então, sim, vamos aprender a fazer o cálculo, vamos aprender a se impor, né? Porque se a marca veio atrás de ti, ela precisa do teu serviço, né? Esse serviço quem presta é tu, não é a marca, ela trabalha com outra coisa e tu vai ajudar ela na divulgação. Então, saber se posicionar, realmente prospectar e não se colocar nessa posição de que precisa do dinheiro da marca. Não, a marca precisa do meu trabalho, do meu serviço, e eu presto esse serviço em troca da remuneração X, né? Que por A mais B eu vou aprender a argumentar e a mostrar isso, né? Então, de fato, também aprendi na marra, com erro, acerto, né? Colocando isso tudo em prática. E também, Léo, usando a criatividade. Porque a gente tá falando aqui de marketing de influência, né? E quando eu comecei a vender esses serviços que hoje eu vendo, muitos eu tive que criar do zero, muita coisa não existia. Então, hoje eu vendo um serviço que é a curadoria de influenciadores. Quando na minha vida, sabe, eu imaginei que eu ia me formar em jornalismo e eu ia prestar um serviço de curadoria de influenciadores. Não se falava de influenciador, não se falava de curadoria, e eu não prestava esse serviço inicialmente na minha empresa. O que eu via é que, assim, eu fazia divulgação em formadores de opinião, entre eles influenciadores. E aí, de repente, muitas marcas começaram a me pedir só essa lista de influenciadores. Só que eu via que eu tinha um mailing lá, só que eu tinha que, para atender essa necessidade da marca, eu precisaria criar um novo mailing, pensando naqueles influenciadores mais adequados para essa marca. Então, eu tinha aí um novo negócio, um novo serviço. Eu estava fazendo um serviço que antes eu não fazia, que era sair a pesquisar, a partir de um briefing da marca, pesquisar influenciadores numa lista que eu ia passar para a marca, e aí a marca eventualmente ia pegar essa lista, pegar os endereços, ia enviar um mimo para esses influenciadores, ou ia chamar para um evento. E aí são várias ações que a partir dessa curadoria a gente podia fazer. Mas a partir daí eu criei isso, sabe? Eu uso o nome curadoria, mas muitas agências que fazem esse trabalho dão outros nomes, né? Vendem mailing de influenciador, ou vendem uma seleção de influenciadores, ou uma pesquisa de influenciadores. E aí vai da tua criatividade de lançar um nome para isso que tu faz, né? E incluir as atividades que vão fazer sentido pro teu público, pros teus clientes. Outro exemplo foi a rede de influenciadores, que não é um casting como muitas agências fazem, a gente já conversou sobre isso, né, num episódio sobre redes e agências. Não é uma associação também, como alguns acham. Eu criei um clube de assinatura para criadores de conteúdo, que é uma coisa super específica, que eu entrego ali com uma assinatura anual, que assim, eu até hoje não encontrei outra agência que fizesse isso. Eu criei isso do zero e comecei a incrementar serviços. Então eu coloquei cursos, né, acesso a cursos com isenção de inscrição, descontos para profissionais, né, que sejam interessantes para quem cria conteúdo. Enfim, e eu ainda sigo criando coisas novas para incrementar, para agregar valor. E agregando valor sempre, exatamente, né? Perfeito. Então, de novo, quanto que a gente ia imaginar que alguém formado em jornalismo ia trabalhar com essas coisas, né? Então, essas nomenclaturas todas, elas pareciam super diferentes quando eu criei, mas elas vão sendo incorporadas também ao mercado, né? No início é uma coisa super nova, mas depois ela vai fazendo parte do nosso dia a dia. Então, o próprio termo marketing de influência não existia, né? Influenciadores, influência, não se falava tanto como hoje. Quando eu planejei a agência não existia, tanto que o nome é RS Bloggers, né? A gente falava de blogueiros. Então, antes, a gente já conhecia o post pago, o merchandising, que é utilizado pelas novelas há muitos anos, muito tempo. Mas, mais recentemente, a gente começou a ver surgir outros termos, né? Então, o infoproduto, a resenha de produtos, o guest post, tudo isso são formas de monetização que um criador de conteúdo pode utilizar.
Tem um serviço, por exemplo, utilizado pelo segmento de moda com influenciadoras, que ficou conhecido como provador virtual. Então, Eu hoje... acho sensacional esse conceito. Então uma influenciadora viu essa necessidade, alguém viu que existia um produto, né, muito específico, que não é um post falando da marca de roupas, é o provador virtual. E aí tem várias formas aí de atuar com esse provador. Existe também as live shops. Então, algumas marcas agora começaram a fazer lives, implementando venda durante a live. E, a partir disso, abrem-se, assim, leques, né? A tua imaginação, ela pode ir muito além. E muita coisa ainda pode surgir. E quando que a gente imaginou, por exemplo, que grupos de comunicação, grandes grupos, iriam vender anúncios e entrevistas em lives de Instagram? Isso não estava dentro de um portfólio, dentro de um plano comercial de uma RBS. Passou a ser incorporado recentemente. Então, a gente precisa, de novo, usar a criatividade, pensar fora da caixa e ir além do famigerado public post, né? E muitas vezes essa é a chave para uma boa prospecção, para tu conseguir abrir o teu oceano azul de mercado. Olha então, aí. enquanto todo mundo vende publi, tu vai fazer aquela divulgação inusitada, criativa, tu vai solucionar uma necessidade que às vezes nem o cliente sabia que tinha. E isso tudo é que vai te destacar em meio à concorrência, né? Que, convenhamos, dentro desse meio é grande. A concorrência, ela segue crescendo dentro do meio digital e de criação de conteúdo. Agora, Andressa, antes de eu seguir com o meu comentário, seriam essas anúncios, essas vendas em lives do Instagram, o renascimento do Shoptime, daquele canal que ficava passando pessoas exibindo produtos e fazendo vendas por telefone? Olha, pode ser, né? Só que sem o telefone, né? Só que sem o telefone. Tudo é uma adaptação. Os próprios influenciadores, a gente já falava, né? É um rebranding pros formadores de opinião, né? Que já existiam, já existem há muito tempo, né? Aquelas autoridades, aquelas pessoas que são vistas como referência. O que acontece é que agora elas ganharam projeção no digital. Mas nada disso é exatamente criado do zero, né? Nada se cria, tudo se copia ou tudo se transforma, né? Tudo se transforma ultimamente, né? Exatamente. Mas dentro desse cenário, dentro do meu cenário também, porque tu trouxe bastante a tua área de atuação, o teu meio, né? Que, por óbvio, é o ambiente que a gente fala dentro desse podcast, mas adaptando isso e trazendo para fins de conhecimento dentro da minha realidade também, nós temos uma concorrência obscena entre advogados, né? Só os números de OAB, que são só no Rio Grande do Sul, já passaram dos 120 mil. Então, quer dizer, tem advogado demais e cada um tem que cavar o seu lugar ao sol. Cada um precisa se projetar, se divulgar, se especializar em algo. Os colegas que não vão trabalhar para alguém, no momento que eles trabalham para si, ou trabalham ou voam solo, eles são empreendedores, porque eles também têm que vender o seu peixe, eles também precisam apresentar o seu produto, o seu diferencial. Andressa, por que vale a pena tu me contratar? Por isso, por isso e por isso. Tá, mas quem é tu na fila do pão pra justificar uma contratação? Onde é que tu te destaca? Qual foi a tese inovadora que tu inventou? Quais são as decisões favoráveis recentes, grandes casos que tu trabalhou, sabe? Que vão te trazer. E uma coisa aqui, se me permite trazer aquele momento pistola, né? Que até uns ouvintes aí já disseram que todo episódio eu faço uma reclamação de alguma coisa. E aí eu vou batizar como momento pistola. Mas realmente, dentro desse universo, uma coisa que me incomoda muito, Andressa, são as pessoas que assistem muito Suits, por exemplo, ou Law and Order, e acham que entendem do produto. Eu não vou discutir, Andressa, como é que se faz uma ação contigo. Nunca vou fazer isso. No máximo eu vou dar sugestões e apontamentos de algo que fecharia com o nosso projeto. Mas eu não vou te ensinar a fazer o teu trabalho. E aí as pessoas assistem bastante Suits, bastante Law and Order, e eles querem discutir e me ensinar a fazer meu trabalho. Isso me deixa pistola. Elas se formam na escola Google, né? Jogam lá um negócio e acham que entendem. E isso acontece bastante, né, ultimamente. E corrobora com aquele nosso papo sobre a desvalorização, né?
aquele papo com as gurias, né, da Desiderata, falando sobre branding, e que a gente chegou a essa discussão do quanto esse tipo de trabalho, algumas áreas de atuação, elas são mais desvalorizadas do que outras, justamente porque as pessoas acham que o sobrinho pode ali postar. Não, contrato, peraí, mas tem modelo no Google, eu posso fazer, né? Isso. E aí, assim, a gente vai caminhando para essa desvalorização E aí tu precisa ter uma maturidade profissional para entender que numa situação dessa, quando alguém tenta te aplicar uma carteirada dessa, dizer, mas eu tenho um sobrinho que vai fazer a ação de marketing para mim, a resposta correta é, então manda teu sobrinho fazer. Não, e eu baixo meu preço para não perder o negócio. Não, aí tu te desvaloriza, tu coloca teu nome para baixo, o mercado vai reconhecer que tu tem uma reputação no mínimo frágil, né, e uma postura frágil nesse aspecto, e essa é só a minha opinião, né. Então, necessariamente existe uma margem de negociação, sim, agora baixar preço por ameaça da outra parte, aí já beira o desespero. É bem isso. E aí, por isso que é super importante esse nosso papo, e eu gosto muito de falar sobre prospecção, sobre se ver como um negócio, porque a gente tá sempre repetindo isso dentro do marketing de influência, eu para os influenciadores, em palestras, em cursos, né? De que os influenciadores precisam se entender como uma empresa, como um negócio, prezar pela sua marca. E o que eu acho mais curioso, e não sei, muito estranho desse mercado, é que as pessoas acham às vezes que ele tá descolado do mundo real, sabe? E da lógica dos outros mercados. Então, às vezes eu recebo uns questionamentos assim, sobre a atuação dos influenciadores, como se a gente estivesse falando de algo super, super novo ou de outro mundo. E não é. É como a gente estava falando, né? Nada se cria completamente, as coisas se transformam. Então, a divulgação no meio digital, ela já existia. A divulgação antes do digital já existia. Então, de certa forma, muita coisa não mudou. Ainda precisa, né, ser divulgado. Antes era divulgado nos meios de comunicação que hoje a gente já considera tradicionais, mas que ainda são importantes. Agora existem novas plataformas. Formadores de opinião não são mais só formadores de opinião como antes eram. São influenciadores que podem estar no digital ou podem estar offline, etc. Então, gente, o criador de conteúdo digital, ou influenciador, ou creator, ou como quiserem chamar, ele vende um serviço. Esse serviço, qual é? É a produção de conteúdo dentro dos meios digitais. Então, ele é um prestador de serviço, ponto. Ele, como prestador de serviços, deveria divulgar seu trabalho, ir atrás de clientes, prospecção, que é o que a gente está falando aqui hoje, atender solicitações de clientes e, eventualmente, fazer alguma contraproposta para esse cliente, ter a noção das despesas e do tempo gasto para produzir esse conteúdo, para conseguir, então, precificar esse serviço, eventualmente investir em branding, investir em posicionamento de marca, para, de novo, agregar valor, que era o que tu já estava falando, né? Se capacitar constantemente para se manter competitivo no mercado, porque a concorrência é grande, etc, etc, etc. E, jogando já no teu colo, Léo, de novo, um prestador de serviço precisa também fazer o quê? Contrato, prestar nota, ter noção dos direitos e deveres dentro de uma negociação com um possível anunciante, e aí ir atrás, eventualmente, de uma ajuda especializada, né? Sim, totalmente. É importantíssimo que só batendo na mesma tecla, tem que se ver como uma empresa. Tu precisa passar seriedade, credibilidade pro teu contratante, para que tu seja reconhecido como um par dele, para que vejam que tu não estão lidando com amadores, para tu ver que o teu valor hora, ou a tua contratação, ou o teu valor de contrato vão ser recepcionados de uma forma similar, como tu gostaria que fosse, né? Eu quero que seja tratado com seriedade. Pô, não adianta ir lá com uma folha de papel ao maço escrito contrato, né? Errado, né? Então, gente, por favor, precisamos pensar que 2020, o mercado está inundado de profissionais, os números hoje em dia são um dos fatores,
né? Não são os únicos fatores que levam a tu fechar uma contratação. Não adianta bater no peito, estufar o peito e dizer, mas eu tenho 500 mil seguidores. Tá, mas como é que tu produz o teu conteúdo? Tu pode estar perdendo a oportunidade de fechar um negócio, ou de montar um projeto adequado, ou de conseguir uma prospecção de um cliente potencial boa, porque talvez tu esteja pecando em alguns pontos que poderiam ser supridos se tu buscasse um aprimoramento, uma atualização, diversificar as tuas fontes de renda, os teus ativos, repensar as estratégias que tu está utilizando, né? Mas isso tudo somado garante que tu te mantenha um profissional competitivo, que tu seja um profissional reconhecido de forma séria e que tu não te enfie em rascadas que tu poderia evitar se tu tivesse mais noção, né, do que exatamente tu tá fazendo. Eu acho que um planejamento adequado, um preparo adequado, um aprimoramento constante e uma assessoria especializada garantem pelo menos que tu possa trabalhar de forma muito tranquila e exercer todo o trabalho e a criatividade ao qual tu te destaca. E o que tu colocou, né, Léo, de estar constantemente aprendendo, indo atrás, né, de se capacitar e de buscar ajuda especializada também, eu vejo que na parte de criação de conteúdo, de influenciadores, como eles criam conteúdo, digamos, no Instagram, então eles se colocam apenas dispostos a fazer cursos de Instagram. Então é curso de Instagram, curso de conteúdo, curso de internet, curso de marketing digital, e fica tudo ali. E aí, assim, é mais no mesmo, e eles estão tentando entender algoritmo, e fica correndo atrás do rabo, sabe? Porque o algoritmo tá sempre mudando, tu vai estar sempre indo atrás. E eu recentemente fiz um vídeo no IGTV pra falar um pouco sobre como eu vejo cada vez mais mesclado a ideia de marca como criador de conteúdo e criador de conteúdo como marca. E eu acredito fortemente que os influenciadores, que qualquer criador de conteúdo, que profissionais de comunicação no geral, precisam parar um pouco. Claro que é importante tu te capacitar dentro dessa tua área, né? Porque as coisas são super dinâmicas na comunicação. Mas ir atrás de estudar sobre negociação, sobre empreendedorismo, sabe? Sobre negócios. Eu acredito que ir atrás dessa noção de negócios vai acrescentar talvez muito mais para tu conseguir vender o teu conteúdo digital do que só aprender sobre conteúdo digital. Porque chega um momento que com certeza tu tem que te garantir, tu cria um conteúdo bom, né? Tu tá chamando a atenção das marcas, bom, então agora tu precisa saber fechar o negócio, argumentar a venda, né? E dentro disso não precisa ter altos investimentos. Eu citei antes o Oceano Azul. Esse é um livro maravilhoso, a Estratégia do Oceano Azul, que eu super, super recomendo, tá? É um livro que não é recente, ele já é antigo, mas foi quase que um divisor de águas, assim, me abriu a mente para várias coisas e eu super indico na verdade, para qualquer profissional, né? Tem outras coisas aqui, Léo, que eu anotei enquanto tu ia falando e que casam com essa ideia de formalização da empresa, de ter a ideia da sua marca, né, do seu negócio ser uma empresa e rentável, enfim, e toda a parte formal, né, que entra e que eu joguei pro teu colo, que é contrato, que é prestação de notas. Eu vejo uma dificuldade muito grande, e eu tive essa dificuldade, sabe, de exigir contrato de clientes. Sim. Porque, de novo, é aquele medo que a gente tem de falar sobre dinheiro, de pedir dinheiro, de dizer, olha, assina aqui um contrato, porque parece que tu tá dizendo pro cara que tu não confia nele. E aí tu tem que, meu Deus, tu tem que abaixar o rabinho, porque o cara tá investindo na tua marca. Então, e ele quer fazer sem contrato? Então tá, deixa eu fazer sem contrato mesmo, ele vai me pagar. E aí quando vê, o cara não paga, acontece uma pandemia, enfim, muitas coisas acontecem no meio do caminho e daqui a pouco tu te vê num beco sem saída, e eu passei por isso. E hoje eu não só perdi a vergonha de reforçar o valor que eu tenho, de não baixar a guarda, né, e de não baixar esse valor e de dizer, esse
é o limite, eu consigo te fazer uns 10% de desconto ou um pouco mais se tu fechar um contrato de longo prazo comigo, mas eu só começo o meu trabalho após o contrato assinado, se tu não pagar até tal data, eu vou ter um sistema ali que vai te cobrar. Isso é uma dica também legal. Eu tinha alguma dificuldade de me organizar nas cobranças, então eu pago hoje um pouco mais, eu incluí esse serviço no meu valor para eu contratar uma plataforma que envia e-mails automaticamente após, né, na data de vencimento do boleto, e tantos dias depois do boleto ela envia um e-mail para o cliente automático, dizendo, seu boleto venceu há 7 dias. Então, existem outras formas, hoje a tecnologia nos ajuda, né, nessa parte. E eu queria que tu falasse um pouco disso, sabe, de como a gente pode fazer para perder o medo de exigir contrato. Ah, sim. Sabe? Gente, primeiro, Andressa, é muito providencial a pergunta. O contrato ele não deve ser visto como algo impeditivo, algo sério, mas algo como uma formalização da vontade dos dois. Se tu não tem expectativa de falhar com a tua parte e a outra parte também não tem expectativa de falhar com a prestação do serviço ou com a contratação do serviço, não custa deixar ali por escrito quais são as responsabilidades, os direitos e os deveres de cada um. O que é combinado não sai caro, sabe? O contrato não precisa ser com 400 páginas, 3 volumes, encadernado e assinado mediante testemunhas virgens do alto do Himalaia. Não, o contrato pode ser simplesmente entre duas partes, é um ato de vontade. Nós estabelecemos que as minhas responsabilidades são: eu vou pagar tanto por mês para a Andressa durante tanto tempo, e a Andressa, em contrapartida, vai prover o serviço disso e daquilo, tantas postagens em tais redes, tantos serviços, de tal forma, vai receber determinados produtos, vai fazer umas fotos, um vídeo, não sei o que, um conteúdo, vai produzir um conteúdo. Isso fica claro e especificado, porque aí ninguém tem surpresa. Nem eu vou esperar coisas que a Andressa vai me entregar que estão fora do contrato, nem ela vai ficar achando que eu paguei mais ou menos do que deveria. Simplesmente, o ato de tu ter um contrato, e pode-se ter um modelo, uma base, uma estrutura mais simples de contrato para garantir que tu não tenha essas surpresas. Esse é o grande segredo da necessidade do contrato, por assim dizer. Tu sabe uma coisa, Léo, que eu comecei a falar para alguns clientes, assim, que ficavam com aquela, me respondendo, mas tu quer contrato? Tu acha que eu vou te dar o calote? Sabe esse papinho? Porque o cara, ele não quer muita responsabilidade, ele tá ali testando, aí qualquer coisa, às vezes ele até pensa em dar um calote, e muitas vezes não, mas ele tem essa visão, porque, de novo, eu acho que é uma coisa que tá bem incrustado, assim, na sociedade. E aí eu costumava a falar o seguinte, não é o caso de eu duvidar que tu vai pagar ou não, mas a gente pode fazer esse acordo agora por WhatsApp ou, né, um acordo de boca, e eu atravesso a rua ali e sou atropelada, né, bate na madeira, mas acontece alguma coisa comigo, e aí? Né? O que te garante? Ou eu começo o trabalho no meio do serviço, tu precisando, né, ter o resultado, e eu quebro uma perna, um braço, fico impossibilitada, e aí? O que acontece, né? O que te resguarda, o que me resguarda? Então, é para as duas partes, são inúmeras as coisas que podem acontecer, claro. E eu vou te dizer bem a real, eu com um contrato, fiquei em maus lençóis com uma empresa agora nessa época de pandemia, né? A gente fez o trabalho, entregou, e por causa da pandemia ela tá basicamente indo à falência, e tanto eu como vários outros prestadores de serviço dela estão a ver navios, assim, não receberam, e isso tendo o contrato. E aí é meio que a decisão minha, assim, de ir atrás, de receber. E aí é um tempinho gasto, né, com o contrato, mas eu tendo o contrato eu ainda tenho essa possibilidade. Sim, bom, se eu quiser entrar com o processo todo, ir por vias jurídicas, por pequenas causas, por enfim, aí tem toda essa parte aí jurídica que um especialista como tu vai me orientar, mas eu tenho ao menos essa opção, o contrato sabe? É uma segurança, né?
Essa é a minha segurança, exatamente. Então, com certeza, se eu não tivesse esse contrato, essa empresa não estaria nem me respondendo, ela já não tá, né? Porque ainda a primeira parte ela ainda me pagou. Talvez sem contrato ela não tivesse pago nem a primeira parcela, tivesse sumido antes mesmo, né? Porque aconteceu o inesperado. Bom, mas agora pra gente ir deixando o papo mais objetivo e menos reflexivo, porque a gente tá falando, a gente sempre reflete muito, isso é bom porque a gente tem que contextualizar, sim, né? Porque eu acho que realmente prospecção, às vezes o que impede a pessoa, às vezes ela tem argumento, tem tudo, né? Tem a faca e o queijo na mão, mas o medo de receber um não, sim, de ser mal visto, de pedir um valor a mais do que o mercado pede, aquela coisa toda, faz com que ela não siga. Então eu listei algumas coisas assim que me ajudam bastante a prospectar e que me ajudaram a começar a ter essa iniciativa e me ajudam até hoje. Uma delas, manter sempre uma lista de marcas que tu poderia abordar, sabe? Aquelas marcas com quem tu gostaria de trabalhar, mas, acima de tudo, uma marca que tu entenda que pode se beneficiar com o teu trabalho. Então, é assim, será que vale a pena eu falar com aquela marca que eu tô vendo que tá fazendo várias ações com influenciadores? Opa, então vou mandar um projeto pra ela também. Cara, se ela tá fazendo uma ação, né, ou várias ações com vários influenciadores, talvez não seja o caso de tu ir lá e ser mais um, né? Porque ela já tem isso, ela já tá atuando, e a gente falou isso no episódio anterior a esse, sim, né? Que tem todo um processo na hora de organizar uma campanha. Então, quando ela tá na rua, esse é o final do processo. Sim. Ela já passou, né? A prospecção já foi feita meses antes por esses influenciadores. Então, não seria mais estratégico tu ver aquela marca que não tá fazendo nenhuma ação, aquela que não tá aparecendo e precisa aparecer, é para essa que tu tem que entregar uma proposta. Depois, ter, obviamente, uma apresentação da sua marca, um projeto pronto e atualizado sobre essa tua ideia, né? E a gente, de novo, falou exaustivamente sobre projeto e sobre como pensar o projeto no episódio anterior a esse, então eu vou só pontuar aqui, né, reforçando, mas o ideal seria que vocês escutassem esse episódio, que também tem bastante informação. Outro tópico, priorizar a explicação desse projeto pessoalmente ou por videochamada, né, já que atualmente a gente não está conseguindo fazer muita coisa fisicamente, né, presencialmente. Então, apresentar esse projeto com tempo, para tu poder pontuar aquilo que interessa, ter certeza que tu tá conquistando a atenção, né? Ter certeza que esse prospect, né, tá entendendo o que tu tá propondo. Ou seja, não largar o projeto num e-mail com o projeto em anexo e deu, sabe? Oi, fulano, venho por meio deste te enviar um projeto. E aí, na sequência, um e-mail dizendo, o anexo não foi, segue o projeto. Sabe, aquela coisa assim que mostra que tu é super sem habilidade pra fazer Sim. isso, sabe? O venho por meio deste, gente, não usem jamais. Eu detesto essa frase. Quando eu vejo que alguém me manda um e-mail dizendo venho por meio deste, eu já vejo que é alguém que não tem experiência em mandar e-mail e em lidar com aquilo, eu sabe? Fico meio... Então, assim, pode até mandar uma base, um esboço desse projeto, no corpo do e-mail mesmo, explicar brevemente e dizer, fulano, gostaria de te apresentar esse meu projeto numa videochamada, quando tu tem disponibilidade, te interessa, né? Aguardo o teu retorno. Depois, se sentir que a necessidade da marca é diferente daquela que tu tá propondo, te coloca sempre aberto a criar algo customizado, né? Diz, poxa, tô sentindo que isso daqui não vai atender exatamente essa tua demanda, mas espera aí que eu vou ajustar alguns pontos que eu acho que vai ficar mais interessante para ti, né? Para as duas partes e vou te reenviar. Não espera aí que eu vou ajustar o valor para ficar mais adequado para ti. É adequado para as duas partes. Perfeito. Então, é muito lindo o cara amar o teu projeto e achar que ele vale metade do que tu tá propondo. Não é esse ajuste que tu precisa fazer, né? Se tu achar que o cara tá disposto a investir, mas não quer tudo aquilo, ok, eu vou baixar o valor, mas eu vou baixar a quantidade de tarefas e de atividades. Então, eu vou te entregar menos e aí assim eu posso te cobrar menos. E aí a gente faz algo bem bolado aí pra tu testar, pra gente começar a trabalhar junto.
Depois, prezar pelo bom relacionamento sempre, né? O famoso networking. Não apenas quando quer vender algo. Então, não adianta ser queridinho só quando tu quer vender algo para a marca. E aí, quando a assessoria da marca te manda uma sugestão de pauta, te chama para um evento, tu não vai no evento, tu não responde o e-mail com a sugestão de pauta, né? Tu nunca dá divulgação espontânea, ou nunca responde ou é simpático com o marketing daquela empresa, mas aí, opa, parece que eles podem investir no meu projeto. Então, aí eu vou lá bem lépida e faceira, sendo a pessoa mais simpática do mundo. Oi, sumida. Então, assim, relacionamento é uma coisa que que não é pontual. Sim, tu tá sempre desenvolvendo. Se constrói com o tempo, né? E aí, tu vai conseguir entender os motivos da marca, através desse relacionamento, né? Tu consegue entender, poxa, o que vai fazer essa marca topar? O que vai fazer ela não topar esse projeto? Porque tu começa, através desse bom relacionamento, a entender um pouco melhor quais são os interesses da marca, desse setor de marketing. Vai ser mais fácil apresentar uma coisa que ela valorize e que ela queira abraçar, né? E agora, eu vou tentar ser bem objetiva, mas entrar num ponto que a galera me questiona bastante, que é a precificação. Não existe, gente, o valor do post, porque as pessoas, elas me pedem assim, ai, Andressa, quanto que eu posso cobrar um post e 3 stories? A Andressa pega a sua tabelinha do lado do computador, aí ela olha, tantos posts, e aí eu vou chutar assim, fulana, cobra 500, cobra 800, cobra 1.000. Não é assim, gente, não existe valor de post. Tá? O que existe é o valor do trabalho, o valor do tempo de produção, o valor considerando a complexidade dessa criação, dessa produção. Explico, esse post e 3 stories que a marca quer de ti, ela vai demandar um deslocamento teu, com vídeo, com edição, com legenda e com marca d'água e com merchan ali do lado e com etc, sabe? Esse pode ser o post. Um post pode ser um vídeo que tu demorou 8 horas para captar e editar. Ou ele pode ser uma foto que tu vai fazer em casa, no teu quarto, em 2 minutos com o teu celular. Essas duas coisas são post. Um tem um tempo de produção e uma necessidade, outro tem outra. Então, de novo, não existe um valor de post. Post tanto stories. Depende qual que é o serviço que vai, né, resultar nesse post. E aí existe um curso que eu recomendo e eu posso deixar o link na descrição, junto com o link que a gente vai deixar para o livro que eu citei também recomendando, Estratégia do Oceano Azul. Vou deixar o link para um curso da Passarelli, da Ana Paula Passarelli, sobre precificação para creators, que é bem detalhado, fala só sobre precificação. Um outro curso que lida com precificação também é o meu curso da Hotmart, que também está sempre na descrição dos nossos episódios, que aí é um curso um pouco mais abrangente e um dos tópicos ali dele é a precificação, tá? Mas basicamente, nesse curso da Passarelli, ela explica uma fórmula que é a fórmula ideal para ser utilizada por qualquer prestador de serviço. Tá? Se tu não sabe, se tu é um micro, nano influenciador, tá começando, é muito difícil para ti, tu não tem como investir, não vai fazer o curso, como ponto de partida, o que eu poderia te dizer se usa como padrão, inclusive nessa fórmula ali da Passarelli, um valor por hora, que é um valor por hora de produção, tá? Que é R$100. R$100 a hora de produção. Produção é só um item da fórmula, tá? Essa fórmula, ela vai levantar produção, mídia, né? Ou seja, a tua audiência, teu engajamento, vai lidar também com o teu direito de imagem, com a tua imagem, qual o valor da tua imagem, e vai lidar também com taxas de margem de lucro, comissionamento, se houver, outras taxas como CNPJ, né? A taxa que tu precisa pagar para gerar nota, a taxa que tu vai colocar para investir no teu negócio de marketing, ou seja, daí a gente começa a entrar no markup, que é um termo super de administração de empresas e bem mais complexo, tá? Então, por isso, para vocês entenderem tudo isso, não é uma coisa que a gente consegue resumir num episódio de podcast,
se faz um curso para se entender isso. Então, se vocês não entendem, querem saber precificar como prestadores de serviço, recomendo fazer um curso. Não lembro agora de cabeça o valor, mas não é um investimento muito grande, tá? É menos de R$200 esse curso da Passarelli. E, de novo, para quem não sabe de onde partir, um pequeno item dessa fórmula, que é o de produção, pega R$100 como base por hora produzida. Então, para começar, vamos quantificar as horas trabalhadas. Então, você, produtor de conteúdo, né? Criador de conteúdo, influenciador, quantas horas tu leva para fazer um post? Eu não faço nem ideia. Então, começa a colocar num papel, né? Para tu ter uma noção. Da concepção à publicação. Isso, exatamente. Desde a criação, o tempo que tu leva, às vezes, para formular o contrato para o teu cliente, o tempo que tu vai levar para escrever o relatório, né? Porque muitos posts, a marca pede um relatório, né? Então, tu vai ter que fazer o print ali do alcance, tudo isso é trabalho. Não é só postar. Eu levo 1 minuto para postar. Não, gente. Vocês precisam criar, vocês levam tempo para pensar na legenda, vocês têm tempo de editar a foto, né? Eventualmente, vocês têm que pagar um profissional. Então, além da hora de produção, coloca as despesas. Qual a tua despesa? Preciso me deslocar? Preciso pagar um profissional, preciso pagar uma plataforma, essas plataformas, né, como o MLabs e outras que vão organizar e programar os posts. Então, primeiro item, ter como um padrão R$100 a hora, colocar todas as tuas despesas. Dentro desse padrão, tá, existem algumas variáveis. Por exemplo, R$100 a hora, mas eu trabalho com um segmento muito específico. Eu basicamente não tenho concorrência dentro da minha área de atuação, né? Nenhum outro influenciador no meu estado fala sobre isso que eu falo. Então, eu tenho um valor muito maior, né? Porque o cara, para falar sobre isso, ele vai ter que falar comigo. A marca, ela precisa de mim. Eu não tenho muito concorrente. Então, eu posso considerar que esses R$100 a hora pode ser mais. Eu posso cobrar uns 150, posso cobrar uns 200. Agora, eu falo, meu conteúdo não tem diferencial, eu tenho uma super concorrência, eu falo sobre moda, num ambiente aqui em que todo mundo, né, numa área de atuação, num mercado que todo mundo tá fazendo um conteúdo bem parecido com o meu, ou seja, eu vou ter que brigar um pouco mais por preço. Né, eu entro numa briga aí de concorrência que o cara, ele vai ter o meu conteúdo, mas ele vai ter outros 20 conteúdos iguais ao meu. Sim. Então, e por isso que é tão importante tu te diferenciar, né? Usar tua criatividade, diferenciar e agregar valor no teu conteúdo, porque senão tu começa a brigar por valor. Perfeito. Né? Se o teu conteúdo é igual a outros 20, outros 100, o que tu vai fazer? Tu vai ter que cobrar mais barato, porque senão o cara não vai fechar contigo, né? Vai ir atrás daquela que agregar valor. Então, bom, se eu tenho um conteúdo que é mais do mesmo, talvez eu não possa cobrar R$100 a hora. Talvez eu precise baixar e cobrar abaixo da média para talvez fechar um negocinho ali para garantir o meu pagamento de boleto. Uma outra coisa, um outro quesito que pode ser levado em consideração também é a tua imagem, a tua autoridade. E o meu canal não tem grandes diferenciais, o meu conteúdo não tem grandes diferenciais, mas eu sou uma apresentadora de TV, né? Mas eu sou uma palestrante super conhecida. Então, o meu nome, a minha imagem, ela vale. Outra coisa é como esse post vai ser utilizado, como a minha imagem vai ser utilizada comercialmente pela marca. Por quanto tempo e tudo mais. Claro que tem vários itens, tá? Eu nem vou citar todos, porque eu quero entregar aqui uma coisa bem objetiva, tá? Porque o ideal é tu pensar, poxa, esse post, a marca vai utilizar por quanto tempo nos canais dela? Ela vai pegar essa mesma imagem do post e vai colocar num outdoor? Ela vai colocar num flyer e sair a vender? Né? Então, tudo isso tem que ser visto, porque aí é a tua imagem que não tá exatamente só num post. Ela está sendo usada comercialmente em outros ambientes por um tempo super maior do que aquele post meu que vai ficar, né? Vai ser visto naquelas 24 horas, provavelmente. Depois vai meio que se perder. Então, gente, se tu tem uma visibilidade de marca e uma autoridade dentro da tua área de atuação muito maior, o
Que é aquele exemplo que eu dei. Eu apresento um programa na TV, as pessoas me conhecem, eu sou uma palestrante super requisitada. Então, aí não é mais aqueles R$100 a hora. Eu posso cogitar minha hora valer mais, valer 200, valer 300. Então, por isso que é tão abstrato precificar. Por isso que quando me perguntam, Andressa, quanto que eu cobro o meu post? Não dá, eu respondo com um áudio de 10 minutos quase, para explicar que post é esse, durante quanto tempo, é para qual marca, porque também tem outro porém, sabe? Tem algumas marcas, pega um banco, por exemplo, pega uma grande marca, uma Adidas, tá? Geralmente essas marcas, e de novo a gente vai entrar em contrato e necessidade de contrato, grandes empresas, elas já têm lá uma cláusula de que tu tá bloqueado para trabalhar com concorrência. Ou seja, fechar com essa marca vai te impossibilitar conseguir, durante os próximos 2, 3, 4 anos, um negócio com uma outra marca similar, né? Então, isso vale. Poxa, tu tá te bloqueando pra fazer, tu vai ser a cara daquele banco, daquela marca, né? Pega uma Adidas, tu não vai poder depois de 2 anos falar da Nike, né? Enfim, então tem tudo isso. É diferente, claro, quando tu tá negociando com a amiga que tem a boutique ali da empresa do lado, que não vai pedir exclusividade. Aí tu vai fazer uma negociação um pouco mais informal, sem tantas cláusulas fechadas, o que vai te permitir poder dar um descontinho, reduzir um pouco. Mas quando a gente fala de grandes marcas e de contratos, né, durante mais tempo, eles começam a te bloquear em vários sentidos, e isso faz o teu valor ali para aquele trabalho aumentar, né? Sim, ser maior. Só deixar frisado que no momento que se pede exclusividade, tem que se remunerar pela exclusividade, viu? Não pode ser só pedido exclusividade sem te pagar o suficiente para isso. Exatamente. Que é também a questão do uso de imagem, que também vai estar lá numa cláusula. A cláusula da exclusividade, né, por tanto tempo. Então, é tudo isso. Muitas vezes os influenciadores, eles não se atentam muito a entender a parte contratual ou a buscar um auxílio jurídico, e só assinam ali embaixo, né, os termos, só assinam ali o que vem prontinho da marca. E geralmente esses contratos, eles vão priorizar os interesses da marca. Os interesses da marca, a defesa da marca. Então, tu vai ter que prestar atenção naquela letra miúda ali e repensar o valor, né, que tu tá fazendo, e aquele mundo de desconto. Porque assim, o empresário, o grande empresário ali, o cara do marketing, ele tem uma meta para bater, ele quer fechar com tantos influenciadores no menor valor possível e colocando o maior dever possível para o influenciador. Quer dizer, ele quer muito, ele vai cobrar um monte de ti, porque ele tem que apresentar isso, né, para a equipe dele, ele tem que apresentar para o superior dele. Então, ele precisa apresentar resultados, mas ele precisa também gastar o mínimo possível para ter esse resultado. Sim, isso aí. Né? E aí o influenciador tá ali naquela sinuca de bico, e aí que vem a parte mais importante, que às vezes precisa de uma terapia por trás, né? Que é a de tu defender o teu valor. Defender que tu não tá ali pedindo esmola, defender que tu vai ter tanto tempo de produção, e que para tu entregar o resultado X que a marca quer, o mínimo é ela remunerar por isso. Perfeito. Né? Senão tu não vai conseguir fazer, né? E eu acho que com isso a gente falou bastante de prospecção, deu várias dicas, e podemos fechar o episódio de hoje. Acho que com todos esses pontos aí que tu levantou e as considerações que fizemos, eu acho que a gente já se encaminha para a finalização desse episódio. Todos os links citados no episódio, link para curso, link para livro, vão estar na descrição do post, tá? E, por favor, compartilhe e nos siga nas plataformas de streaming preferidas. O nosso PicPay, o nosso financiamento coletivo é o @influcast. Dá uma olhada lá e considera se tornar um apoiador. E acesse o nosso site para ver todos os conteúdos e serviços, que é o influcast.com.br. Vamos sentar virtualmente, tomar um café virtualmente para falar sobre o teu projeto virtual de podcast. Por hoje é só.
Muito obrigado e até a próxima. Até mais, gente. Não deixa de seguir aí no Spotify ou na plataforma preferida, como o Léo já pontuou. A gente toda quarta-feira tem um novo episódio aqui no InfluCast. E a gente tem toda segunda e sexta o Infludicas, tá? Que sai fora dessa temporada aqui. São dicas rápidas e super aproveitáveis aí para todo mundo que nos acompanha, para os nossos ouvintes. É uma novidade, né, que a gente incorporou no nosso podcast. Então, obrigada para todo mundo que tá aqui nos escutando. Léo, até a próxima. Valeu, Andressa, até a próxima.